que estão nos assistindo nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Pastor Aristide, tem muitas pessoas que, do outro lado agora, como é comprovado nas pesquisas, que o primeiro medo maior do ser humano é da morte. E o senhor ali no culto fúnebre dizia que era um momento de alegria, momento de confiança, momento de regozijo pela morte do nosso irmão Manuel. O que é que o senhor tem a dizer sobre a morte para as pessoas que temem ela e principalmente para aqueles que são servos do Senhor, né? Professor, Tudo bom? Lembro. Meu amado pastor, né? Eu quero dizer que a morte, como diz as Escrituras, é um princípio, é um passaporte dessa vida para a vida eterna. Jesus disse que se nós não morrermos, não podemos de maneira nenhuma herdar a glória celestial, né? Ou seja, em outras palavras, eu quero dizer o seguinte, que a morte, ela, para quem entende o que é a morte, ela não é um problema maior do ser humano. O problema maior do ser humano é negar a existência e a vida eterna na pessoa bendita de Jesus. Eu acho que o medo maior do ser humano é negar a existência da vida. Né? É não acreditar que a vida ela continua após a morte. Não é verdade? Então, para mim, a morte aqui é apenas um passaporte para a vida eterna em Cristo. Porque a morte mesmo é a ausência de Deus na vida do ser humano. Então, existe pessoas que realmente ficam apavoradas. Tem pessoas que têm medo de ir para o cemitério, tem pessoas que têm medo de ir a um fúnebre, a um culto fúnebre, tem pessoas que têm medo de ver outra pessoa morta, porque elas não têm a certeza e a convicção de vida eterna na pessoa bendita de Jesus. Então Cristo também teve medo, é verdade que Cristo também teve medo da morte, ou seja, não medo de pavor, mas um sentimento como ser humano, que ele era também, como ele viveu na terra, como ser humano, mas não aquele medo de pavor, porque Deus, ele tem o poder de ressuscitar, né? Ele tem o poder de ressuscitar. Ele é a ressurreição e a vida, né? O próprio Jesus disse isso, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, nós não temos que ter medo da morte, porque a morte para nós, né? Ela não tem mais aquele poder de nos tirar da presença de Deus, porque a morte, verdadeiramente a morte, o homem tem que ter medo da morte, mas daquela morte da ausência de Deus, espiritual, da ausência de Deus na vida, né? Ele tem que ter medo dessa morte. Exato. Se ele partir daqui dessa vida sem o conhecimento da vida eterna na pessoa bendita de Jesus e sem aceitar, porque ele não basta somente conhecer, porque os homens sabem que existe a morte, sabem que Jesus salva, sabem que Jesus é a vida, mas eles não querem aceitar. Então quando ele morre, eles já partem daqui para outra morte, porque existe a morte material e a morte espiritual, que é aquela ausente de Deus. A ausência de Deus. É a ausência de Deus, é aquela segunda morte, é onde o homem é afastado definitivamente da presença de Deus, é lançado no lago do fogo, onde o bicho nunca morre. Ô pastor Aristide, e tem pessoas, como o senhor falou aí, que o senhor bem lembrou agora, a morte é a separação, né? A alma se desliga do corpo, o espírito volta para Deus, o corpo volta ao pó da terra, que ele veio da terra. Porém, aquela alma que está desligada daquele corpo, agora ela tem dois destinos. Ou ela vai para o céu, seio de Abraão, não é assim? Ou ela vai para o inferno, que como o senhor falou, seria no caso a segunda morte. A pessoa ser separada de Deus
por toda a eternidade. Não é verdade? É verdade. Um detalhe, meu amado, é que a morte, essa questão da morte da alma ir para o inferno e para o céu, na verdade, o homem, quando ele morre, ele já tem dois estágios. Ele passa por dois estágios. Ele passa daqui para outra vida e de lá, Deus, ou ele por escolha do próprio homem aqui na terra, porque ele pode fazer as suas escolhas, ele pode aceitar Cristo aqui e não ir para o Hades. Que o Hades, na verdade, não é inferno. Que as pessoas confundem muito inferno com Hades. Hades é lugar de tormento. Quando o homem parte daqui sem Cristo, sem salvação, a alma do indivíduo vai para o Hades. O espírito Deus toma, está escrito. Deus toma. Deus toma para si, foi ele que deu. Mas a alma, que é o intelectual, o psique, o que nós chamamos no grego do psique, que é o intelectual, o que o homem fez aqui do bem, do bom, né, o bem ou o mal, ele fica, a alma dele, o entendimento dele, o conhecimento dele, né, o intelectual dele, vai arder no Hades. No lugar de tormento. No lugar de tormento. Ele sai daqui dessa vida material já para o lugar de tormento. O salvo não. Isso está escrito nas escrituras sagradas. O salvo, ele parte daqui para o seio de Abraão, lugar de descanso. Por quanto tempo? Por tempo que Deus determinar. Até a volta de Cristo Jesus. Olha aí, tá vendo? Né? Que coisa séria. Quando Jesus voltar, aí resgatará. Né? O apóstolo Paulo disse assim, o radiador estourou do carro que vem trazendo o corpo do nosso amado irmão Manuel. Estamos acompanhando aqui o fúnebre do nosso amado irmão, que já estamos na frente do cemitério, né? Estamos à frente do cemitério para fazer o sepultamento do nosso amado irmão. Me parece que houve um problema ali no carro funeral. Mas continue, pai. Mas estamos aqui dizendo o seguinte, ó. Deus quer salvar não somente o corpo do homem, mas quer salvar principalmente a alma e o espírito. Porque nós somos tripartidos, nós somos problema aí, ó. Pegando fogo. Mas vamos resolver para lá, em nome de Jesus. Então, nós somos divididos em três partes: corpo, alma e espírito. O corpo, essa matéria que você vê, que a gente vai enterrar agora, nosso irmão, é o corpo, que a terra vai de comer mesmo, porque desaparece. A alma é o intelectual, o conhecimento, o entendimento do homem. Né? Aquela que faz as escolhas. Aquela que faz as escolhas. Aquelas que escolhem o bem e o mal. Eu vou fazer o bem ou vou fazer o mal. E o espírito é aquele fôlego de vida que Deus deu. É o que está dentro do homem, que mantém o homem de pé. Né? Para que o homem coma, para que o homem beba, para que o homem... E assim sucessivamente. Então ele está ali. Então aí esse espírito Deus toma. A alma, ela continua viva, mesmo no Hades ou no seio de Abraão. Entendeu? Estou entendendo. Entendeu, meu irmão? É assim, as escrituras dizem assim. Então, no meu entendimento, pelas escrituras sagradas, existe esse estágio da morte com Cristo e da morte sem Cristo. A morte com Cristo, o homem vai para o seio de Abraão. E a morte sem Cristo, o homem vai para o lugar de tormento. O que alguns conhecem como inferno, mas as escrituras mostram como Hades, que é totalmente diferente. Duas coisas diferentes, duas palavras diferentes, para a gente não confundir. Porque na verdade, meu amado, eu quero esclarecer também que não existe ninguém no inferno, nem também no céu, a não ser aquele que desceu foi Jesus. Tá certo? É o momento aqui que está chegando o corpo aí, né? Cortejo com o corpo do nosso irmão Manuel, onde vai estar sendo sepultado aqui no cemitério em Olho d'Água. E você pode acompanhar aí agora, pessoas chegando. Mas o pastor Aristide em seguida vai terminar a explicação, certo? Esse é o último adeus do corpo do nosso amado irmão. Mas voltamos aqui com o nosso pastor Aristide. Como dizia antes, né, não há ninguém no inferno, nem também há alguma pessoa lá no céu, a não ser Cristo, que ressuscitou de entre os mortos. Eu quero deixar bem claro que as escrituras não nos dão o direito de dizer que alguém foi para o inferno ou para o céu, e sim para o paraíso, para o seio de Abraão. O cristão, quando morre, vai para o seio de Abraão. Mas a pessoa que ainda não se entregou para Jesus, que não acredita, que não fez a sua escolha, aí existe um lugar chamado Hades, que é um lugar de tormento, que é totalmente diferente do inferno. O inferno ficou para o dia do juízo, porque é onde será lançada a besta, o diabo,
e os seus anjos rebelados, né? Que caíram do céu. Tá vendo aí, pessoal? Então, justamente no lugar aqui onde acredito que a maioria das pessoas vão passar, né? No cemitério, a não ser aqueles que serão arrebatados. Uma coisa é certa, há vida sim após a morte, né? Como o nosso pastor Aristides está falando, porém em lugares diferentes, de acordo com as suas escolhas, as suas obras, aquilo que você tem escolhido para você. Então, fica aqui a nossa reflexão nesse dia triste para os que ficam, mas alegre, né? Para o nosso irmão Manuel que vai para o seio de Abraão, pois essa é a nossa fé, essa é a nossa crença. Um homem que serviu a Deus, que adorou o Senhor enquanto pôde.